Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação professor Elisane e Juan Pablo. Hoje, por problemas técnicos, estamos fazendo o programa gravado. Hoje a internet não ajudou. A gente está fazendo o programa gravado e a gente coloca nas redes sociais. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal UBC de futebol, o canal do Juan. O programa de hoje a gente vai dar destaque para o Cruzeiro. Cruzeiro só treinando, visando o seu próximo jogo no Farizão, que acontece no final de semana, para trazer também os resultados do Terrão. 6 jogos que aconteceram no Farizão. Começou às 16 aves de final, já tem 6 times classificados. A gente vai falar dessa competição. Futebol brasileiro, o destaque é os campeonatos estaduais, o nosso manjadinho, para surpresa de 0 pessoas, Ceará e Fortaleza, mais uma vez, irão disputar a final do campeonato cearense. Teve zebra lá para o lado do Rio de Janeiro, Flamengo na final, Flamengo, eu me arrisco a dizer que o Flamengo é campeão carioca de 2024, o Flamengo não vai perder para o Nova Iguaçu. Depois pode me cobrar. Tá certo? No Campeonato Paulista teve zebra também. A zebra andou rolando ontem no sudeste do país, nos principais campeonatos do mundo, aliás, do Brasil, estão chegando já na final. Tem Bavi. É realmente um momento de muitas decisões aqui pelo Brasil. Lembrando que a data FIFA iniciou hoje e no final de semana os principais campeonatos estão parados. Na Europa, o destaque é a Champions League. A gente conhece os times que, aliás, os jogos das quartas de final da Champions League, da Liga Europa e também da Conference League. Como eu falei, data FIFA, o Brasil joga sábado no estádio do Wembley contra a lendária seleção da Inglaterra. Nosso programa, como eu falei, acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Dia de segunda-feira a gente está começando um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos, também dia de segunda-feira, trazendo o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, o meu destaque vai para o Cariocão. A gente teve a classificação do Flamengo para cima do Fluminense. O Fluminense até que jogou bem boa parte melhor que o Flamengo boa parte do jogo, mas não deu. O Flamengo foi lá, ganhou o jogo e está classificado para a final. Quanto ao Vasco, tomou um sacode do Nova Iguaçu e está fora da final. O Vasco, que quando não é fora para time grande, é fora para times como Nova Iguaçu, né? É uma zica das grandes. É o Vasco que vacilou, está fora da final. O Vasco conseguiu. Às vezes a zebra acontece em um jogo, mas em 2 jogos você sair para um time pequeno é realmente muita moleza do time do Vasco. A torcida está reclamando, principalmente, Juan, da chegada do Alexandre Matos, né, que é o diretor de futebol do Vasco. A torcida está pedindo a saída dele de imediato. Existe até a possibilidade do Ramon Dias também deixar o cargo. Vamos ver o que vai acontecer lá pelos lados da colina, principalmente antes de começar o campeonato brasileiro daqui a 3 semanas. A gente vai lá também da Libertadores. Hoje tem sorteio da fase de grupos da Libertadores, também da Copa Sul-Americana, Juan. Juan, vamos começar. O nosso programa tem um lema, Juan. Ele é muita informação e pouca enrolação. Aqui ninguém conversa muito, não. Vamos começar falando do Terrão. O Terrão, Juan, que teve apenas um jogo nesse final de semana. Esse jogo, Juan, aconteceu na Arena em Canafístula. O Fortaleza de Canafístula jogou contra... Vamos, Juan. O Fortaleza de Canafístula jogou e venceu, Juan. Jogou com o Bahia Esporte Clube. O segundo quadro, Juan, foi 1-1 na categoria aspirantes. E no primeiro quadro, o Fortaleza venceu 1-0 para o Terrão, que teve continuidade nesse meio, aliás, nesse final de semana. Lembrando que o Terrão, né, tem a participação também do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que já jogou uma vez e está se preparando para o segundo jogo, que deve ser, Juan, não saiu a tabela ainda, deve ser com o PSV da Lagoa do Serrote, o segundo jogo do Cruzeiro do Barro Preto, essa competição que tem a organização do Yarles Cordeiro, do Bena e também do Edivando, e cobertura total da TV FP Esporte. Faz a cobertura total do Terrão. No programa sexta-feira nós traremos, Juan, os jogos do próximo final de semana. O nosso assunto agora, Juan, é o Farizão
o Farizão, Juan, aqui a gente vai trazer o resumão dos jogos. Aconteceram 6 jogos, Juan, 6 jogos, 3 sábado, 3 domingo, e a gente, na segunda-feira, Juan, na sexta-feira, a gente vai trazer todos os resultados direitinho. A gente só tem aqui alguns resultados. A gente sabe que o Paus Brancos, o Real dos Paus Brancos empatou com o Cruzeiro de Umburana 1-1, e nos pênaltis ganhou de 5-3, e o PSV da Lagoa do Serrote também ontem no jogo das 17 horas, empatou 0-0 contra o Salgadinho, e a equipe do PSV ganhou nas penalidades. A gente teve também o time do nosso amigo Kleber Carneiro, o Barcelona do Chinelo, venceu o Vila Nova do Tabuleiro do Gado 2-1. Esses times estão classificados. Já são 6 times classificados, mas a gente vai trazer, Juan, direitinho os jogos no programa de sexta-feira, porque o pessoal do Farizão só libera os resultados tudo direitinho na terça-feira. E como nosso programa acontece às segundas, então às vezes a gente fica pegando um resultado de um resultado de outro. Hoje não deu por conta da correria. O fato é que na próxima sexta-feira a gente traz todos os resultados do Farizão e também os próximos jogos. Os próximos jogos a gente fala já, Juan. Só lembrando, Juan, que agora, dia 20 de março, na próxima quarta-feira, às 15 horas no estádio Braizão, terá uma peneira, né? Peneira de futebol. Aqui a faixa está entre 12 e 17 anos. É para comparecer com o documento de identidade. Tá aí essa peneira que tem no estádio Braizão. Ô, Juanzinho, a gente tem, Juan, os jogos, Juan, do próximo final de semana. A gente tem do Farizão, vamos pegar aqui, não, na próxima sexta-feira a gente traz tudo que vai acontecer no Farizão no próximo final de semana. O Cruzeirão da Massa, Juan, que joga o Cruzeirão da Massa, Juan, joga no próximo domingo. Próximo domingo tem jogo do Cruzeirão da Massa valendo pelo Farizão, e a gente no programa de sexta-feira vai trazer a tabela completa dos jogos do final de semana. São 6 jogos no final de semana, Juan. No próximo final de semana já ficam 12 classificados, no total 16. Como eu falei, já tem 6 times classificados para as oitavas de final do Farizão. O Farizão que está pegando fogo, e a gente vai trazer tantos times os classificados desse final de semana, como os próximos jogos que vão acontecer sábado e domingo, lembrando que o Cruzeiro joga às 17 horas do próximo domingo, tá certo? O assunto agora é o nosso manjadinho. O Ceará Esporte Clube havia ganho do Ferroviário 2-1, o 3-2, o Fortaleza empatado com a equipe do Maracanã 1-1, e a gente teve o jogo de volta, Juan. Foi o Ceará fazendo 1-1 com o Ferroviário, saiu na frente. Inclusive teve um pênalti anulado, mas o Ferroviário empatou, não adiantou de muita coisa. E o Fortaleza 3-0 na equipe do Maracanã. Engraçado é que eu cheguei em casa, perguntei o resultado do jogo, 3-0. Pra quem? Aí, pai, você jura? Não dá, né, cara? Não dá. Realmente o Maracanã até que surpreendeu empatar o primeiro jogo, 0-0. Fortaleza, time de 1-1. Fortaleza, time de primeira divisão, mas time com certeza ia passar com o pé nas costas, como passou. Então, a gente tem 2 jogos, Ceará e Fortaleza. Acontece as finais no dia 7 e dia 13. Aliás, dia 31 e dia 7 de abril. Dia 31 de março e dia 7 de abril são as finais do Manjadinho, Ceará e Fortaleza. Lembrando que o Ceará tem a melhor campanha. Então, o primeiro jogo é Fortaleza e Ceará, e a finalíssima é Ceará e Fortaleza. Isso só para critério de torcida, tá certo? O primeiro jogo é 40% do Ceará e 60% do Fortaleza. Na finalíssima é 60% do Ceará e 40% do Fortaleza. O rebaixamento, a gente teve a última rodada na sexta-feira, 2 jogos, Juan. O Calcaia perdendo de 1-0 para o Atlético Cearense e Horizonte 2-1 na equipe do Barbalha. Assim a gente teve 2 rebaixados e o Barbalha. O Barbalha escapou de novo, né, Juan? Como ficou? Quem escapou e quem vai jogar a segunda divisão no próximo ano, Juan? O Horizonte em primeiro, o Barbalha em segundo, isso não importa muito. O que importa são os rebaixados, que foram o Atlético Cearense e o Calcaia, 2 times que eu achei que fossem brigar para os playoffs. O Calcaia, Juan, que teve bem na primeira perna, né? Os primeiros 3 jogos era o primeiro colocado e acabou perdendo tudo, foi rebaixado a equipe da região metropolitana de Fortaleza. O Calcaia cai para a segunda divisão. Falar em segunda divisão, Juan, a gente teve 4 jogos, Juan, 4 bons jogos, e melhor para o Icasa e para o Itapipoca, que venceram os seus jogos, Juan. O Juan vai atualizar todos os resultados da 6ª rodada da segunda divisão do nosso Manjadinho, lembrando que só são 9 rodadas. O Icasa 1-0 no Cariri, Pacatuba perdeu 2-0 para o Itapipoca, Maranguape 1-1 com o Guarani de Juazeiro e Pacajus 1-1 com o Tirol.
Itapipoca esse, Itapipoca do Eduardo, né? Juan, com isso, Juan, a classificação, o primeiro é o Icasa. O Icasa tem 13 pontos, o Itapipoca tem 10. O Tirol é o terceiro. Esses dois times estariam classificados para as semifinais. Classificado ainda o Tirol em terceiro, o Guarani de Juazeiro em quarto, o Cariri em quinto e o Tiradentes em sexto, rebaixado é o Pacatuba, Maranguape e Pacajus. Não aconteceu absolutamente nada, não é isso, Juanzinho? A próxima rodada acontece. Tem um jogo atrasado, Juan, da primeira rodada, Juan. Que é o Tiradentes com o Tirol, o Grêmio Esportivo Pague Menos, como é famoso. Na sétima rodada a gente tem, começando no dia 23, o Cariri contra o Pacatuba, o Tirol com o Guarani de Juazeiro e o Icasa com a equipe do Pacajus. Juanzinho, tá aí. É a rodada de número 7, lembrando que só são 9 rodadas. O Juanzinho, no Campeonato Carioca, a gente tinha, né, o Flamengo já havia ganho do Fluminense 2-0. E o Vasco tinha empatado 1-1 com o Nova Iguaçu. A gente teve os jogos de volta nesse final de semana. O Flamengo 0-0 com o Fluminense e o Nova Iguaçu 1-0 na equipe do Vasco da Gama. Zebra grande lá no futebol carioca. Tá aí a finalíssima, ruim. 2 jogos, Nova Iguaçu e Flamengo e Nova Iguaçu. Esses jogos acontecem dia 31/3 e dia 7/4. Só ajustar as datas depois, mas não foge disso aí, pode ser um dia antes. Pode ser o dia 30 e também pode ser o dia 6. Na Taça Rio, Juan, o Botafogo havia ganho de 2-1 do Sampaio Correia e a Portuguesa tinha empatado 2-1 para o Boa Vista. Quem vai decidir a Taça Rio, o campeão tem vaga na Copa Milionária do Brasil de 2025. Juan. O Botafogo fez 2-1 no Sampaio Correia, voltou a vencer 2-1 e a Boa Vista 3-2 na Portuguesa. Esse jogo que foi frenético. Com isso, afinal, o Botafogo com a equipe do Boa Vista. Esses jogos acontecem, Juan, também nos finais de semana do dia 30 e 31, dia 6 e dia 7, porque uma semana depois é Campeonato Brasileiro. A zebra andou rolando também no Campeonato Paulista, Juan. E o Juan vai atualizar todos os jogos das quartas de final, lembrando que era jogo único, Juan, o melhor mandante, aliás, o melhor classificado na primeira fase, decidia em casa, Juan. O Santos 0-0 com a Portuguesa passou nos pênaltis. São Paulo 1-1 com o Novo Horizontino, passou o Novo Horizontino nos pênaltis. São Paulo que esteve bem colocado, mas acabou desperdiçando, né? O Red Bull Bragantino 3-0 na Internacional de Limeira e Palmeiras 5-1 na Ponte Preta. Esses dois últimos resultados sem muita dificuldade. A gente vai ter as semifinais, o Palmeiras com o Novo Horizontino e o Santos com o Red Bull Bragantino. E corre certo no Campeonato Paulista. Sempre vai chegar um time não muito famoso nas semifinais ou até mesmo nas quartas. Ô, Rosinho, lembrando que o Palmeiras decide em casa. É jogo único. O Palmeiras decide em casa e o Santos também. Então, aí, quem ganhar, os times que classificaram farão a final, só que a final são em 2 jogos. A segunda divisão do Campeonato Paulista também, Juan, teve última rodada e os classificados, que 2 times desses irão subir para a Série A1. No caso, é o São Bento classificado, o São José, a Ferroviária, o 15 de Piracicaba, a Portuguesa Santista, o Juventus da Moca, o Velo Cruz e o Noroeste. Esses times, Juan, vão disputar 2 vagas na Série A do Campeonato Paulista. Os 2 rebaixados, Juan. Foi o Monte Azul e o Comercial. Esses 2 times estão rebaixados para a Série A3. No Gauchão, a gente teve os jogos de ida, Juan. Foi o Internacional 0-0 com o Juventude e o Grêmio 2-1 na equipe do Caxias. Agora o Internacional decide em casa e o Grêmio também decide em casa. Lembrando que nas quartas de final foi jogo único, mas a semifinal, jogos ida e volta. No Mineiro, Juan, o clássico, o Atlético fez 2-0 no América no primeiro jogo e o Cruzeiro tinha empatado 0-0 com o Tombense fora de casa. A gente teve os jogos de volta. Quem classificou, Juan? Classificou o Cruzeiro 3-1 no Tombense e o América Mineiro 2-1 no Atlético Mineiro. Então, quase, mas não, ainda assim. Mesmo com a derrota, o Galo passou, né, Juan? Passou ali na Bacia das Almas. No Baiano, o Bahia tinha ganho do Jequié 1-0 fora de casa e o Vitória tinha feito 2-0 no Barcelona, fora de casa, e os dois, o Bavi, a dupla Bavi, disputou, aliás, o último jogo em casa. Como foram os resultados, Juan? Uma dupla de 4-1. 4-1 para o Bahia em cima do Jequié e 4-1 para o Vitória em cima do Barcelona. Então, na Bahia, a gente tem Bavi em 2 jogos, Juan, sensacionais. O Campeonato Catarinense também, Juan, a gente teve que zebra, Juan. O primeiro jogo, a equipe do Figueirense, Juan, tinha ganho de 3-1 do Barros. E o Juan vai atualizar os jogos. Quem passou para as semifinais lá eram 2 jogos nas quartas de final. Quem passou lá no Catarinense, Juan? Passou o Criciúma 2-1 no Ercílio Luz.
O Marcelo Dias 0x0 com o Brusque, passou o Bruscão nos pênaltis, o Bruscão em busca do tricampeonato, vai forte. E o Avaí 4x0 no Joinville, o Joinville tentando renascer aí, mas não está adiantando de muita coisa. O Figueirense que há pouco era time de primeira divisão, caiu da segunda para a terceira e acabou esse ano perdendo por Barra, perdeu de 3x1 o jogo e passou o Barra nos pênaltis, né? Um jogo sensacional. O Brusque com o Avaí e o Barra com o Criciúma são os confrontos, daí sai um finalista. Os dois finalistas, né, Juan? Saem os dois finalistas, o Brusque com o Avaí e o Barras com o Criciúma. Lembrando que lá as semifinais é ida e volta. Agora definitivamente só falta o Goiânia passar para sacramentar as zebras dos campeonatos. A gente teve, né, Juan, no Goiânia os jogos de ida das semifinais. Que foi o Goiânia perdendo de 3x2 para o Atlético Goianiense e o Aparecidense 2x0 no Vila Nova, o Vila que está numa draga danada. Juanzito, aí o Vila tem que virar caso queira ir para a final, o Vila, que foi a decepção do ano passado. No Campeonato Pernambucano, o Sport havia empatado 1x1 no primeiro jogo com o Santa Cruz e o Náutico tinha ganho do Retrô 1x0 fora de casa. A gente teve os jogos de volta, Juan. Tivemos o Sport 0x0 com o Santa Cruz e eu digo e repito, o Santa Cruz tem uma das torcidas que está mais deprimidas no Brasil nesse momento. E o Retrô 1x0 com o Náutico, passou o Náutico nos pênaltis. O Náutico tinha ganho o primeiro jogo, acabou perdendo na Arena de Pernambuco, mas conseguiu passar nos pênaltis. Campeonato Paraense, Juan, a gente teve jogos, primeiro Paranaense, Juan. Paranaense a gente teve jogos de ida das semifinais. Foi o Maringá fazendo 2x0 no Coritiba e o Operário perdendo de 2x1 para o Atlético Paranaense. A gente vai ter os jogos de volta nessa competição, Juan. Em Alagoas... Que não tem o CSA. Em Alagoas, o CSA não classificou. O CRB tinha ganho do Muricy 2x1 no primeiro jogo e o Asa tinha empatado 1x1 com o CSE. Quem passou para a final lá no Alagoano, Juan? Passou o Asa de Arapiraca, fazendo 2x0 na Esportiva, e o CRB 3x0 no Muricy. Então o CRB ganhou os dois jogos, não foi isso? Então no Paraense, Juan, a gente teve também os jogos de volta. Lembrando que teve jogo lá também decidido nos pênaltis. Quem classificou para as semifinais, Juan? Classificou o Paysandu 3x1 no Bragantino. O Caeté perdeu de 2x0 para o Águia de Marabá. O Tunaluso 2x1 no São Francisco, que passou o Tunaluso nos pênaltis, e o Remo 2x0 no Santa Rita, ou seja, classificou os dois grandes do estado, 3 aí com o Tunaluso, e o campeão do ano passado, que foi surpreendentemente o Águia de Marabá. O Paysandu, Águia de Marabá, a gente tem o primeiro confronto, e o Remo com a Tunaluso. No Capixaba também, Juan, a gente teve os jogos de volta. O Juan vai atualizar os jogos. Quem passou para as semifinais do Capixaba? Foi o Rio Branco, 1x1 com o Nova Venécia, já tinha ganhado o primeiro jogo. Passou o Real Noroeste, quer dizer, passou o Vitória, que fez 4x2 no Real Noroeste fora de casa. A Desportivo Ferroviário perdeu de 1x0 para o Rio Branco, passou o Rio Branco. E o Porto Vitória 3x2 no Jaguaré, passou o Porto Vitória. E aí, Juan, os confrontos das semifinais, 2 jogos, né, Juan? Lá e de volta também. Vitória e Rio Branco, Porto Vitória e Rio Branco. 2 Rio Branco. Lá tem dois rios brancos, né, Juan? Dois times lá com o nome de Rio Branco. Lembrando que um é da capital, né, Juan? Um é da capital, o da capital está fora do interior, foi o que passou. No Piauiense, a gente teve uma última rodada. Juan, os dois classificaram, os 2 Rio Brancos, né, Juan? O São Paulo Cristal e o Atlético Cajazeirense, Juan, caíram lá no Piauiense. O 13, a equipe do Serra Branca, o Botafogo e o Souza. Piauiense não, eu estou falando do Paraibano. Do Paraibano, esses 4 times, Souza, que está fazendo uma ótima campanha na Copa do Brasil, Botafogo, o Serra Branca, que é surpresa, e o 13, esses times irão disputar as semifinais e, consequentemente, a final, os 2 que passaram. Não teremos o Campinense. Exatamente, Juan. A Copa do Brasil, a Copa Milionária do Brasil, a gente teve na quinta-feira o restante dos jogos. O Juan vai atualizar os times que se classificaram. Faltavam 6 confrontos. Quem classificou na Copa Milionária do Brasil para a terceira fase, Juan? Classificou o Criciúma ganhando os pênaltis do Brasiliense. O jogo em si foi 1x1. São Bernardo perdeu 2x0 para o Corinthians. O Águia de Marabá 3x0 no Capital. O Botafogo de Ribeirão Preto 2x1 no Anápolis. O Fortaleza
O Fortaleza 0 a 0 com o Retrô, passou nos pênaltis. O Fortaleza e o Maringá perdeu de 1 a 0 para o Amazonas. Juanzinho, com isso, já tinha, Juan, classificado, já estavam classificados para a terceira fase 20 times que o sobrevivente, né? Começou com 80, caíram 40 e agora caíram mais 20. Então, agora, os 20 times sobreviventes das duas primeiras etapas da competição se unem aos times que chegam da Libertadores, que são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São Paulo, além do Atlético Paranaense, via Campeonato Brasileiro, melhor colocado, né? Fora os que foram para a Libertadores. O Ceará Sporting Clube, campeão da Copa do Nordeste, o Goiás, campeão da Copa Verde, e o Vitória, campeão da Copa, aliás, do Campeonato Brasileiro, Série B. Então, o sorteio, até cheguei a falar que o sorteio seria amanhã, mas não será amanhã, não foi marcado ainda. Lembrando, Juan, que todos esses times que eu falei, esses 12 times, eles ficam no pote 1. Aí, pelo ranking, foram também para o pote 1 a equipe do Bahia, a equipe do Corinthians, a equipe do Internacional e o Fortaleza. Então, esses times se juntam agora, o pote 1. Exatamente, Juan. Então, ficou Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, a equipe do Atlético Mineiro, o Corinthians, o Fluminense, o Grêmio, o Fortaleza, o Internacional, o Bahia, o Botafogo, Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense, o Ceará e o Cuiabá. Esses times estão no pote 1. Quem vai estar no pote 2, Juan? Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, América de Natal, o Amazonas, Águia de Marabá e o Vulgo Souza da Paraíba. Juanzinho, então tem aí, tem o Vasco aí, tem uns times aí no pote 2 que é bom dar uma fugida, né? Dar uma fugida, principalmente o Ceará Sporting Clube. Vamos ver o que acontece. Esse sorteio a CBF não marcou ainda, mas está aí para a gente ir agora. São 32 times, 16 avos de final, 8avo de final, 4 de final, semifinal e a grande final. O Juanzinho, a gente já tinha no programa de sexta-feira, a gente fez na quinta, né? Por conta da Areninha, do torneio na Areninha, da inauguração. A gente já conhecia o Nacional de Assunção tinha classificado, o Colo-Colo e o Botafogo. E a gente teve o último jogo valendo pela terceira rodada, Juan. Quem classificou, Juan? Classificou o Nacional do Uruguai em cima do Always Ready. O primeiro jogo tinha sido 1 a 0, né? Para o Always Ready. É 2 a 1 no jogo de volta e passou o Nacional. Nos pênaltis, junto com ele classificou Botafogo, Colo-Colo e o Palestino do Chile. O Palestino, exatamente. O Nacional ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis. Lembrando, Juanzinho, que esses 4 times, o Palestino, o Colo-Colo, o Botafogo e o Nacional do Uruguai, esses times caem no pote 4, Juan. Então, vamos ver aqui como ficaram os potes. Esse sorteio é hoje, Juan. O sorteio é hoje. O pote 1, Juan, já tem o Fluminense. Já é certo que o Fluminense, como é o campeão da Libertadores, ele já está no grupo A. Pertence ao pote 1 e está no pote A. O Juan vai falar todos os times do pote A. Aliás, do pote 1. O pote 1 tem Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU de Quito, fora o Fluminense, que já está decidido no grupo A. Pote 2 tem os times e os outros já estão no sorteio. E no pote 2 a gente tem bons times também, o Atlético Mineiro, Independente Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, o Barcelona de Guayaquil, não, é o da Espanha, o Bolívar da Bolívia, o Júnior de Barranquilla da Colômbia. Indo agora para o pote 3, a gente tem o São Lourenço da Argentina, São Lourenço de volta ao Libertadores, o The Strongest Universitário do Peru, o Desportivo Táchira da Venezuela, o Rosário Central, Alianza Lima, Milionários do Chile, se eu não me engano, o Tajeres de Córdoba, Milionários da Colômbia, eu me confundi, Milionários da Colômbia, e o Tajeres de Córdoba que atualmente, faz pouco tempo, esteve entre os 8 melhores da América. E no pote 4, que é o pote para fechar, que vem os times, tanto os times piores ranqueados quanto os que vêm dos playoffs, que é o Caracas da Venezuela, o Liverpool do Uruguai, o Huachipato do Peru, Cobresal do Chile, o Cobresal na Libertadores, é o fim do mundo. O Botafogo, o Palestino também do Chile, Nacional
do Uruguai e o Colo-Colo. Juanzinho, tá aí a Libertadores vai conhecer hoje os adversários de todos os brasileiros. A gente teve, Juan, Falando em Libertadores. hoje a gente vai finalizar com o hino do Flamengo em homenagem ao Mengão, campeão da Libertadores, garotado do Flamengo. O Flamengo é o segundo time brasileiro a ganhar a Libertadores. O São Paulo ganhou em 2016, agora a Argentina tem 2 títulos, o Uruguai tem 2 títulos, o Brasil tem 2 títulos nessa competição, que só teve 6 edições. Na sexta-feira, Juan, quinta-feira, a gente teve os jogos das semifinais, Juan. O Boca Juniors 2-1 no Alcas, o Rosário Central perdeu 2-1 para o Flamengo. E ontem teve a disputa do terceiro lugar, que praticamente... Essa vitória do Flamengo contra o Rosário Central foi de virada, Juan. De virada, o Flamengo começou perdendo. E o Boca Juniors perdeu 2-1 para o Flamengo. No terceiro lugar, que é menos importante, o Alcas perdeu 2-1 para o Rosário Central. O Flamengo ganhou de 2-1 do Boca. Aos 4 minutos, o Boca fez 1-0. E num jogaço do Lohan, o melhor homem em campo, o Flamengo empatou, ele deu assistência e acabou fazendo o gol da vitória. O Flamengo segurou a força do Boca Juniors, o Boca, que era o atual campeão. O Flamengo, campeão da Libertadores da América, é o primeiro título do Flamengo nessa categoria. O Flamengo que agora está classificado para o Mundial, vai para o Mundial, tem um quadrangular, 4 times lá da Europa, eles vão decidir o título lá e o campeão vai enfrentar o Flamengo. Com certeza, né, a gente vai torcer demais o Flamengo voltar a ser campeão do mundo agora no Sub-20. Juan, eu sei que o Milan está... Depois a gente traz direitinho. A gente traz esses times, a gente traz direitinho os times que podem enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes da categoria Sub-20. Vamos torcer demais que o Mengão seja campeão nessa categoria. Agora, Juan, o nosso assunto é Copa do Nordeste. Lembrando que o Ceará Esporte Clube está mal colocado. É a rodada número 6, depois só faltam 2 rodadas, Juan. E é a semana de clássico, Juan. Quarta-feira e quinta, muitos clássicos, todos os clássicos possíveis nessa rodada, Juan. CRB com a Juazeirense, o América de Natal com o ABC, River do Piauí com o Altos, Fortaleza com o Ceará, Sport com o Náutico, Bahia com Vitória, 13 com o Botafogo e Itabaiana com o Maranhão. É só clássico pesado. Juan, tá aí. É a Copa do Nordeste, rodada número 6. A Copa Verde, a gente já está nas quartas de finais. E lá é ida e volta, Juan. Ida e volta. O Juan vai atualizar os jogos também dessa semana, Juan. E vai ter o Remo com o Amazonas, o Brasiliense com o Cuiabá, o Vila Nova com o Goiás e o Manaus com o Paysandu Papão. Juanzinho. E na sexta-feira a gente teve também um sorteio da Champions League, Juan. Só jogaço. E o Juan vai falar os jogos. E eu não vou pipocar, Juan. Eu vou falar quem vai passar. O Atlético de Madrid com o Dortmund, o PSG com o Para mim, nesse primeiro confronto, Atlético e Dortmund, passa o Dortmund. PSG com o Barcelona. Para mim, passa o Barcelona. Se vingando. O Arsenal com o Bayern de Munique. Para mim, passa o Arsenal. E o Real Madrid com o Manchester City. Para mim, passa o Real Madrid. Tá aí. Juanzinho, é a Champions League nas suas quartas de final. Liga Europa também, Juan. Liga Europa também. A gente teve o sorteio. Juan vai atualizar os jogos, os 4 jogos das quartas de finais. É o Benfica com o Olympique de Marseille, o Liverpool com a Atalanta, o Milan com a Roma e o Leverkusen com o West Ham. E a gente tem também a Conference League, que é a terceira competição da Europa, o Aston Villa com o Lille, Olympiacos com o Fenerbahçe, esse Olympiacos que vem do 6-1, que já tinha perdido o primeiro jogo de 4-1, fez 6-1 no Maccabi Tel Aviv de Israel, o Victoria Pilsen, que recentemente esteve no grupo da morte da Champions, vai jogar contra a Fiorentina e o Clube Bruges com o PAOK. O microfone deu um pane aqui. Vamos falar, Juan, da Primeira Liga de Portugal, onde o Sport, quem é o líder, seguido do Benfica, a diferença 1 pontinho. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 26. Só faltam 8 rodadas, Juan. O Sport fez 6-1 na equipe do Boa Vista, o Casa Pia perdeu de 1-0 para o Benfica, o Chaves perdeu 2-1 para o Vitória de Guimarães, o Porto 4-1 no Vizela, o Braga 2-1 do Gil Vicente. Esses foram os principais jogos rodada em Portugal. Na Eredivisie, o PSV está completamente sem adversário. Não tem adversário, né, Juan? Líder, 10 pontos lá também, só faltam, Juan, faltam 8 jogos lá também. O Juan vai atualizar os principais resultados da rodada número 26, Juan. Que é o PSV fazendo 1-0 no Twente, surpreendente Twente, o Sparta Rotterdam 2-2 no Ajax, acertou o palpite.
O Heerenveen perdeu de 3-2 para o Feyenoord e o Volendam perdeu de 4-0 para o AZ. A Bundesliga, Juan pegando fogo, mas o Leverkusen, faltando, Juan, 8 jogos, tem 70 pontos, 10 à frente do Bayern de Munique. O Bayern começou a ganhar de todo mundo, Juan. Vai atualizar os jogos da rodada de número 26 também, Juan. O Dortmund 3-1 no Frankfurt, o Freiburg perdeu de 3-2 para o Leverkusen, o Hoffenheim perdeu de 3-0 para o Stuttgart, União Berlim 2-1 no Werder Bremen, o Wolfsburg perdeu de 3-1 para o Augsburg, o Mainz 2-0 no Bochum, Heidenheim 1-1 com o Mönchengladbach, o Darmstadt perdeu de 5-2 para o Bayern, resolveu ficar avassalador. E o Cologne sim perdeu de 5-1 para o RB Leipzig. Na Ligue 1, o PSG tem agora 12 pontos na frente do Brest. O Juan vai atualizar todos os resultados da rodada também, número 26 lá da Ligue 1 também. Faltam 8 rodadas, Juan. O Montpellier perdeu de 6-2 para o PSG, o Rennes 2-0 no Olympique de Marseille, Mônaco 2-2 com o Lorient, o Clermont 2-1 no Le Havre, o Reims 2-1 no Metz, o Brest 1-1 com o Lille, o Lens perdeu de 3-1 para o Nice, o Nantes perdeu de 3-1 para o Strasbourg e o Toulouse perdeu de 3-2 para o Lyon. O Lyon criando vergonha na cara nesse final de competição, não quer ficar lá na rabeira. A La Liga, o Real Madrid, agora, Juan, ele está com 8 pontos à frente do vice-colocado, que agora é o Barcelona. O Barcelona goleou o Atlético fora de casa, mas o Real também ganhou o seu jogo, goleou fora de casa, e o Juan vai atualizar todos os jogos. La Liga, só falta, Juan. 9 jogos a gente conheceu. O grande campeão, o Real Madrid, dificilmente perde esse título pro Juan. O Atlético de Madrid perdeu de 3-0 para o Barcelona, o Rayo Vallecano 2-0 no Betis, o Las Palmas perdeu de 1-0 para o Almeria, o Villarreal 1-0 no Valência, o Sevilha perdeu de 2-1 para o Celta de Vigo, o Atlético Bilbao 2-0 no Alavés, o Getafe 1-0 no Girona, o Osasuna perdeu de 4-2 para o Real Madrid, o Mallorca 1-0 no Granada e a Real Sociedade 2-0 no Cádiz. A Série A tinha, Juan, lá só faltam 9 jogos também, e a diferença lá agora, Juan, são 14 pontos da Inter de Milão em relação ao Inter. A Juventus não consegue ganhar de ninguém. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 29 da Bota. A Inter 1-1 com o Napoli, a Roma 1-0 no Sassuolo, o Verona perdeu de 3-1 para o Milan, a Juventus 0-0 com o Reno, o Frosinone perdeu de 3-2 para a Lazio, o Salernitana perdeu de 1-0 para o Leite, o Monza 1-0 no Cagliari, o Udinese perdeu de 1-0 para o Torino e o Empoli perdeu de 1-0 para o Bolonha. Juan, a Premier League teve muitos jogos, esses jogos foram adiados por conta da Copa da Inglaterra, mas o Arsenal é líder, né? Os 3 líderes não jogaram. O Arsenal é o líder com 64, seguido do Liverpool também 64, e o City ali com 63. Próxima rodada, qualquer um desses times podem ficar na liderança. A gente teve apenas 4 jogos na rodada número 29, Juan. O West Ham 1-1 com Aston Villa, o Fulham 3-0 no Tottenham, o Burnley 2-1 no Brentford, o Luton 1-1 com o Nottingham Forest. A Copa da Inglaterra, Juan, teve jogaço, teve zebras. E, Juan, 1 minuto de silêncio para quem perdeu o jogo do Manchester United com o Liverpool, tá certo? Então, 1 minuto de silêncio para você que não assistiu esse jogo, que foi um verdadeiro jogaço, Juan. O Manchester United 2-2 com o Liverpool, prorrogação 3-3, e o gol do Diallo no finalzinho classificou o Manchester United para a semifinal. E agora, a partir de agora, é só jogaço. O Chelsea 4-2 no Leicester, o Manchester City 2-0 com o Coventry, 2-0 no Newcastle, o Wolverhampton perdeu de 3-2 para o Coventry. Confesso que ficarei chateado se o Manchester City pegar o Coventry. Tá aí, Juan. Então, saiu a tabela já. Esses jogos também, jogo único, Juan, acontece no mês de abril. É o Coventry com o Manchester United e o Manchester City com o Chelsea. Tá aí, a Copa da Inglaterra, como eu falei, 1 minuto de silêncio para você que perdeu esse jogão de bola. Na Argentina, Copa da Argentina, Juan, a gente teve 2 jogos na quinta-feira, Juan. Foi o Talleres de Córdoba 3-0 no Agropecuário e o Rosário Central 1-1 com o Douglas Haig, passou nos pênaltis o Rosário Central. O Lanús, por sua vez, perdeu para o El Porvenir 1-0 e o Argentino Júnior 2-1 no Ginásio e Tiro, só time que eu nunca ouvi falar, meu Deus. A Copa da Argentina, Juan, tem muitos times. Agora, Juan, a gente vai falar da Copa da Liga Profissional. A gente teve a rodada número 11, Juan. Rodada número 11, o Juan vai atualizar todos os resultados.
que é o Banfield 0x0 com o Tajeres de Córdoba, o Estudiantes 0x0 com o Boca Juniors, esse jogo que foi abandonado por motivos maiores, o River Plate 3x1 no Ginásio La Plata, o Barraca Central 1x0 no Huracão, Godoy Cruz 1x0 no Tigre, o Vélez Sarsfield 1x0 no Instituto, o Atlético Tucumã 2x2 com o Independente Rivadavia, o Racing Clube 1x1 com o Defensa e Justiça, São Lourenço 1x0 no Sarmento Junín, o News Old Boys 0x0 com o Platense e o Deportivo Riestra 1x0 no Independiente. A classificação que tem no grupo A, o River Plate em primeiro, o Vélez Sarsfield em segundo, ambos com 21 pontos, e o Tajeres de Córdoba em terceiro e o Barracas Central em quarto, todos com 19. Barracas que voltou e tem um Argentino Júnior na sua cola. Grupo B, Juan. Grupo B que tem o Godoy Cruz em primeiro, surpreendente Godoy Cruz com 23 pontos, o Lanús em segundo com 19, Estudiantes e News Old Boys terceiro e quarto com 18 pontos, e o Boca Juniors está em sexto. Falta esse jogo do Boca, ainda falta ser finalizado. A rodada. A gente vai ter, Juan, nesses dias, um jogo atrasado da rodada 9 e 3 jogos da rodada 11, Juan. Complemento, que é a União Santa Fé com Central Córdoba, Argentino Júnior com Rosário Central, o Belgrano com Lanús, e também o jogo atrasado da rodada 9, que é o São Lourenço com o Godoy Cruz. Juan, hoje foi um programa mais rápido, muita informação e pouca enrolação. A gente trouxe muita informação. Vamos finalizar com o hino do Flamengo para homenagear o torcedor do Flamengo, que estão vibrando, né, com a vitória do time sub-20, campeão da Libertadores, em cima do Boca Juniors, de virada. E assim, essa semana é semana de data FIFA, muitos jogos amistosos, mas na próxima sexta-feira nós vamos trazer aqui todos os principais resultados de amistosos, vamos trazer jogos, resultados da Eurocopa, da Copa do Nordeste, Copa Verde, vamos também projetar alguns jogos que acontecem pelos campeonatos pelo Brasil. Os principais só vão voltar depois da data FIFA, mas a bola vai rolar, e principalmente na Copa do Nordeste. Vamos falar também do Terrão, os jogos de final de semana. Vamos trazer os resultados exatos, né, do Farizão desse final de semana e projetar a rodada do próximo final de semana, onde o Cruzeirão da Massa estreia nessa fase. O Cruzeiro atrás de uma vaga nas oitavas de final do Farizão. Tá certo? Um abraço, boa noite. A gente agradece a todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. Mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que acompanha nosso programa no YouTube. Fique agora com o hino do Mengão, até sexta-feira, se Deus quiser, ao vivo, com mais um bate-bola. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer.